Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Abri-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. A vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, e também que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, a leitura de Samuel mostra algo além. Ontem, nós vimos que Saul, que tinha inveja de Davi, que queria matá-lo, na verdade, caiu nas mãos de Davi. Mas como Davi é justo, filho de Deus, não quis matá-lo. Mas hoje, nós vimos que Saul morre numa batalha. Quando estamos sob o estado de graça, Deus mesmo faz a vingança. É isso que os santos ensinam, que nós não tentemos vingar com as próprias mãos. Quem são os nossos inimigos hoje? Os demônios. Nossa batalha é contra seres espirituais, seres do mal, né? Não é contra pessoas. É muito comum, por exemplo, um casal que está se separando, ou por adultério, qualquer coisa, no início, não é hora de diálogo demais não, porque o demônio toma conta. E começa, principalmente quando o marido está errado, ele começa a jogar na cara da mulher que ela é culpada da separação, que o adultério é ela que é culpada, ela que não é boa esposa. Isso tudo é de Satanás. E às vezes a mulher que está certa, nem adultério cometeu, começa a se sentir culpada daquilo. Isso tudo é batalha contra Satanás. Então não precisamos ficar ansiosos para que nós mesmos possamos vingar com as próprias mãos ou criar justiça. Deus faz isso por nós. Saul é o inimigo de Davi, mas no Antigo Testamento é uma preparação para a batalha espiritual. Hoje, quando você lê um salmo, colocai debaixo dos seus pés meus inimigos. Os inimigos são espirituais. Não, mas a minha sogra, a minha irmã no inventário é minha inimiga hoje. Não. A sua irmã e a sua sogra, seu sogro, ou alguém, seu sócio que separou, estão sob a influência de Satanás. Por isso que é importante o combate espiritual. Água benta, rezar a São Miguel, fazer jejum, penitência, rosário, missa, oferecer a missa pelos seus inimigos humanos, para combater os inimigos espirituais, que são os demônios. Não esquecer que estamos numa batalha. A primeira coisa. O Evangelho é bem curtinho. Diz assim, ó. Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disto, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam, ele está fora de si. Bem, a gente vê aqui, começando com Jesus, que quando a sua lógica muda para a lógica cristã, qual é a lógica cristã? Esquecer de si para seguir a Deus e ao próximo, você começa a ser taxado de fora de si. Jesus foi considerado, claro, não tinha lugar para dormir mais, só pensava no outro, mal comia, mal dormia.
estava sempre curando, libertando, esqueceu de si. São José Maria Escrivá? Não, São Francisco de Assis. Dizia: hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Em momento algum, acho que foi São José Maria mesmo, em momento algum me lembrei de mim, né? Hoje não tive tempo para lembrar de mim. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ou seja, a lógica cristã é cada vez mais servir, esquecer de si, querer que o outro cresça, que Jesus cresça, né? Que Ele cresça e eu diminua. Isso para o mundo é loucura. Assim como para nós cristãos, quem está aí agora na sociedade, só pensando em juntar dinheiro, em trocar a casa, em vender a soja, vender o gado, e sei lá o quê, e não vem à igreja, é loucura, são loucos. Estão perdendo a vida eterna. Só que eles também veem a gente como louco. Quem de vocês já não passou pela perseguição familiar? Você começa a vir à missa todos os domingos, ou uma vez na semana, e alguém já começa a falar: agora você vai morar na igreja? Leva a sua cama para lá. Está de rolo com o padre? Tem uns que falam desse jeito, né? O que mais? Reúne em família, só fala da pessoa que está convertida. Quando é de missa diária, então, ou participa dos grupos de oração, a família inteira. Você quer saber qual que é a boca de Satanás mais forte na família? Ou nos amigos? É aquele que fala assim, ó: comadre, nada nessa vida muito é bom. Até a igreja. Nada pode passar. Essa é boquinha satânica. Essa é do cão, né? Não precisa de tanto. Não precisa tanta coisa. Para que ir na missa todo dia? Isso é bobagem. Querendo, essa frase diabólica, querendo ainda justificar que é uma pessoa justa, virtuosa, do meio termo. Gente, não existe limite para uma intimidade com Deus. O que pode ser feito, por exemplo, para entender se uma pessoa está excessivamente na igreja e deixando a desejar na família, existem alguns critérios. Quais? Missas, missa diária e missa dominical, não se negocia. Se você está na missa diária, seu marido, sua esposa está em ciumento, está achando ruim, não negocie em missa. A adoração, você pode fazer antes ou depois da missa, de 20 minutos, meia hora, não negocie. A confissão, o que você pode negociar são reuniões pastorais, eventos, né? Passar dias fora. Aí você pode analisar se vale a pena ou não, como é que está a situação familiar, como é que está seu filho, seu marido, sua esposa. Mas de uma forma geral, essas coisas que são essenciais, missas, confissão, adoração aqui, não se negocia. Ah, mas ele vai separar. Não tem problema. Uma hora ele volta convertido. Agora, as outras coisas, você tem que usar a chamada reta razão. O que é a reta razão? Se você tem um encontro pastoral e está um clima tenso na família, se você vir que o seu marido, a sua esposa está fazendo chantagem emocional, não siga. Mas se você vir que realmente está mal, você deixa de vir na pastoral, fica na família. Se o seu filho está doente, ou está precisando de você em algum momento, tudo bem. Aquilo que pode ser negociado, se negocia. Então precisa que você tenha a sua mente ligada a Deus na oração. Deus vai te inspirar se aquilo realmente procede ou não. Ou se você pode realmente participar daquela reunião pastoral ou do encontro do grupo de oração. Isso são negociáveis.
A missa, a adoração e confissão não são negociáveis. Entenderam? Como que é que diante da... Porque vocês podem ser acusadas de deixarem a desejar em casa por causa da missa. Isso é mentira. Mentira. A missa diária nunca atrapalha. Agora, o que fazer? Uma outra coisa que o cristão que está engajado deve fazer na família é aproveitar os horários que está em casa e dar qualidade. Não é ir para o celular. O que adianta o marido estar em casa, a esposa, no celular? Vai dialogar, vai gastar o tempo com os filhos, brincar, né? Não ficar em celular em outro mundo. Ou então, tratar bem, não ficar dando patada. O que adianta você estar em casa e cara feia, dando patada? Emburrar, então, nem se fala. Emburrar é para quem não tem maturidade nenhuma. Uma vez uma esposa falou que o marido estava emburrado há 3 meses. Falei, corta tudo, não faz almoço, não lava a roupa dele, deixa ele emburrado, né? Tira tudo. Quero ver se não desemburra. Que é um absurdo. Absurdo emburrar. Briguinha é inevitável. Briga uma hora ou outra, não tem jeito de não ter. Mas busque qualidade, né? Então, à medida que você vai aprofundando a sua fé, é normal também que você queira deixar de ir uma festa meio estranha. Você não vai beber para ficar bêbado, ou então parar de beber, né? Ou beber só bem. À medida mais forte, você vai querer fazer caridade. Você vai querer engajar mais. Cada vez mais para o mundo você vai se tornando louco. Dizimista. É engraçado quando um dos esposos começa a ser dizimista de verdade. Você está louca? Você está dando dinheiro lá para a igreja? Hã? Tudo isso te coloca como para o mundo louco. Louco é quem não devolve uma parte para Deus e a qualquer hora pode ficar estrupiado aí, né? Um acidentezinho qualquer te deixa babando para sempre. E se não acontece é porque Deus não permitiu. Você não tem um câncer agora, porque Deus não permitiu. Você nem sabe o que é que você tem no seu órgão. Você nem conhece seus órgãos. Que medo é esse de devolver aquilo que é de Deus, né? Eu não entendo. Louco é quem pensa que se pode alicerçar sobre si. Esse é louco. Bem, eu vou pegar só uns minutinhos para falar São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, que foi quem inspirou Dom Bosco, que era chamado de louco também, quando cuidava dos meninos em Turim. Ele era um dos homens que escreveu Filoteia, um livro sobre a vida espiritual, muito bonito, vale a pena. E ele é um dos que descobriu sempre que defendia a chamada universal à santidade. Que todo mundo deveria ser santo no seu estado. A dona de casa, santa em casa, o médico santo no seu trabalho, o padre santo aqui. Então, isso já no século XVII, né? A igreja já, desde sempre, chama todo mundo à santidade. Mas uma coisa que é bem curiosa de São Francisco de Sales, é que ele era muito mais colérico do que eu. Bravo. E ele pediu para Deus para controlar a sua ira. Então dizem que até a mesa dele estava arranhada. Dizem também que ele morreu com as vísceras retorcidas. Mas foi considerado, no final da vida, um dos santos mais doces que já existiu. Ou seja, o temperamento é bom conhecer, mas você não pode se esconder no seu temperamento. Nós temos que melhorar, buscar a graça de Deus, para sermos cada vez melhores, controlar a ira. Se você é paradinho, a graça vai te fazer ser mais ágil, né? Você é mais fleumático, lutar para ter mais iniciativa, força. Se você é colérico, às vezes se segurar em momentos que você pode botar tudo a perder, né?
e assim por diante. Então, são as coisas bonitas de São Francisco de Sales. Controlar a si mesmo. O homem e a mulher que mais são poderosos no mundo não são Trump, Xi Jinping. São aqueles que controlam a si mesmos. Esses são os mais poderosos, são os mais felizes. Então, que São Francisco de Sales e Nossa Senhora interceda por nós. Assim seja.